Boa tarde a todos. Eu me chamo Denilson Trindade, sou engenheiro florestal e aqui na Pérmia eu estou como gerente regional, responsável pelo plano de proteção em um dos nossos projetos na Reserva Extrativista do Rio Cautário. E para falar dentro desse tema, florestas resilientes em uma era de incêndios florestais, o objetivo aqui é repassar um pouquinho como a gente trabalha com as comunidades tradicionais dentro do projeto, no intuito de que para que vocês possam entender um pouquinho da dinâmica que é utilizada, né, e as metodologias que são utilizadas dentro do nosso plano de proteção. E para começar falando de plano de proteção dentro de uma unidade de conservação onde existem comunidades tradicionais, nada melhor, né, do que trazer essa nossa metodologia que, desde o início do projeto, é adotada, que é uma gestão comunitária e participativa dentro da construção do próprio plano. Então, para que a gente comece a entender o papel das comunidades tradicionais dentro da proteção de seus territórios, a gente precisa entender que a gestão, desde o início, né, da construção do plano de proteção, deve ter, sim, a participação 100% de toda a comunidade. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui como nós construímos esse plano de proteção. Primeiro, o plano de proteção ele é anual, né? Não existe um plano de proteção igual. Todos os anos, né? Ou a gente incrementa algo, né? Através dos nossos diagnósticos, que veio através dos nossos diagnósticos, ou a gente a gente novamente, né, aplica todas as técnicas e as estratégias que foram usadas no ano anterior. Bom, esse plano ele é participativo, ele inicia ali, né, com um ponto de mapeamento, né, das principais áreas de risco dentro da unidade. Então, é feito um mapa, né, um diagnóstico, fazendo o que a gente chama de zoneamento das áreas mais críticas, né? Então, dentro de cada zona, nós temos aí a possibilidade de observar quais são os riscos e aplicar, né, as ações necessárias para poder evitar ou controlar esses riscos, tá? Então, esse diagnóstico ele inicia aí com todos os nossos colaboradores, né? Lembrando que toda a nossa equipe, eles são moradores da reserva extrativista, eles cresceram, né, dentro desse território. Então, eles nada melhor do que essa impressão dos próprios comunitários, né, para trazer um melhor entendimento de como atuar dentro dessa área, tá? Então, como eu havia comentado, o aprendizado, né, ele é baseado no plano de proteção do ano anterior. Então, nós fazemos uma avaliação, a gente verifica o que deu certo, o que deu errado, né? O que pode ser melhorado em relação ao combate direto de focos de calor ou de próprios incêndios que aconteçam dentro da comunidade. Então, aqui vocês podem ver uma foto lá no fundo da nossa base, né? Nossa base de gestão dentro do projeto Extrativista Rio Cautário, e aqui um pouquinho da atuação dos nossos agentes de proteção, que são moradores, né, da própria reserva. Então, é um plano vivo, né? Não significa dizer que no decorrer do ano, né, que aquele plano está sendo executado, que ele não possa mudar. Então, isso vai depender muito, né, de quais são as pressões que estão acontecendo naquele ano, qual é a intensidade do fogo, se há incidências ali de tentativa de invasão das áreas, né? Então, esse plano ele vai se adequando de acordo com as pressões que nós vamos vivenciando durante o ano. Como eu falei para vocês, né, ele é aplicado dentro dessas diferentes zonas, né, com diferentes níveis de ameaça. Então, tem zonas que a gente tem ali mais problemas com pesca ilegal, né, com caça ilegal, com tentativas de invasão, e outras áreas, né, que por ser mais distante dentro da unidade de conservação, a gente tem ali outros tipos de problemas, né, como o fogo é uma das principais delas. Nós trabalhamos através de uma rede interconectada, né? Não significa dizer que ao aplicar o plano que foi construído já com as comunidades tradicionais, com moradores da própria reserva, a gente não tenha uma rede interligada diretamente com os comunitários. São eles, né?
divididos em suas próprias áreas, né, que a gente costuma chamar, né, de comunidades tradicionais. Hoje a Reserva Extrativista conta com 7 comunidades tradicionais, que elas possam fornecer todo tipo de informação que possa nos ajudar na proteção da área. Então, como o próprio projeto trouxe essa possibilidade de conectar todo mundo através de internet, torres de internet que vieram ali através do projeto, hoje a gente tem a possibilidade de receber essas informações quase que em tempo real, focos de calor, tentativas de invasão, ou então alguém que está pescando ilegalmente dentro da área. Então, essas informações são passadas, né, pelos comunitários para os nossos funcionários que, através dessas informações, planejam ali como que vão agir dentro da área, tá? Além disso, essas comunidades elas são organizadas em cada comunidade tem um líder, né? E esse líder ele trabalha diretamente, né, com a gestão do projeto, tá? Então, basicamente, eles são o porta-voz, né, de todas as comunidades, onde a gente se reúne em alguns fóruns ali para tratar justamente sobre a proteção. Com isso, a gente garante que essas pessoas que cresceram, que se criaram dentro dessas comunidades tradicionais, dentro dessa reserva, elas possam ter, né, essa autonomia, né, esse sentimento de pertencimento que elas já têm é usado em prol da proteção da área, né? Então, pelo fato de ter um projeto lá, não significa que o papel de proteção é somente do projeto, é somente das nossas equipes. Não, isso é uma responsabilidade compartilhada que vem dando muito certo dentro do nosso projeto. Porém, para isso, é necessário que a gente tenha, claro, né, capacitações, mesmo que as comunidades conheçam o território, mesmo que as comunidades, né, tenham conhecimentos tradicionais, é necessário um investimento, né, na capacitação, treinamento e acompanhamento dessas nossas equipes. Então, todos os anos, né, nós fazemos um recrutamento para selecionar os nossos agentes de proteção que vão trabalhar como bombeiros comunitários, né, ou até mesmo em ações não somente com fogo, mas também com tudo que envolve a proteção da área, os monitoramentos, né, as questões de pesca, de caça. Então, basicamente, esse é o papel aí dos nossos agentes de proteção, tá? Então, tudo inicia aí com o recrutamento. Aqui a gente pode ver a foto dos candidatos, tá? Que fazem os testes físicos, tá? Para poderem ser selecionados. Então, a gente sempre preza por aqueles que têm capacidade, de fato, né, física, até mesmo emocional, para trabalhar dentro da nossa equipe de proteção, tá? Então, aqui é um pouquinho das imagens de formação teórica e prática. Vocês podem ver algumas imagens aqui de um fogo real, né? Então, isso faz parte de um treinamento mesmo real, onde a gente faz questão que todas as nossas equipes passem, né? Tenham essa noção do que é de fato trabalhar com incêndios florestais. Então, eles realmente, de fato, essa aqui é a última parte do treinamento, onde eles vão para o campo, eles combatem, eles aplicam todas as estratégias que eles aprenderam teoricamente. E, claro que a gente não poderia abrir mão, né, da segurança pessoal, né? Então, isso é uma prioridade nossa. Para isso, nós criamos um processo dentro do plano de proteção, aonde há um checklist, né, de todas as ações que todas as equipes, quando saem, né, antes de até mesmo sair para um monitoramento, elas têm obrigatoriamente que cumprir. Então, são protocolos de segurança, né, onde eles podem ali estar conferindo os equipamentos, verificando, né, os EPIs. Então, tudo isso é algo que é obrigatório antes de qualquer saída dentro do nosso plano de proteção. E aí nós temos hoje, a gente pode se orgulhar que nós temos hoje os melhores, né, equipamentos aí de proteção, tanto que aí podem ser
classificados aí, né, como equipamentos de fato eficientes, né, sopradores, silenciadores, mochilas, barcos, né. Agora nós contamos com equipamento de drones que fazem, né, ali o acompanhamento ao vivo das ações, então a gente tem essa transmissão ao vivo. Então, tudo isso para garantir que nossas equipes estejam seguras em campo e que elas possam receber apoio, caso necessário, né, imediatamente. Todas as nossas equipes, né, são divididas em grupos, então nós temos aí alguns grupos que trabalham no período diurno e outros noturnos, tá? E nós temos aí uma avaliação constante das condições de atuação em campo, né? Tanto físicas como psicológicas, né? Justamente para a gente garantir aí, né, que o nosso colaborador esteja sempre em condições, né, de trabalhar. Antes de qualquer saída, né, para um monitoramento de rotina, ou até mesmo para atender uma ocorrência de fogo, seja qual for, há um planejamento prévio, né? Então, nós temos aí um mapa daquela área onde aquela equipe vai atuar, nós temos as previsões meteorológicas, né, para que a gente possa antecipar direção de vento, né, qual é a condição daquela área que a nossa equipe está indo. Então, eles só saem para cumprir essa ocorrência se esses dados estiverem sido tratados, né? Então, antecipadamente, eles fazem isso já dentro do nosso processo obrigatório. E aí nós temos aí uma coordenação em tempo real, né? Como que todas essas informações são tratadas, né? Como que essas equipes recebem essas informações? Nós temos uma sala de situação onde participam, né? Tanto os nossos líderes de equipe, como a nossa equipe técnica da PERM. Então, nós temos lá profissionais que estão avaliando direção do vento, profissionais que estão avaliando estratégias, né? Para que tudo isso seja tratado dentro dessa sala de situação e aí sim encaminhado, né, para que aquelas equipes possam ir até campo com todas essas informações de segurança e combater os incêndios ou focos, ou seja qual for ali o sinistro, né? Todos obrigatoriamente saem, né, conectados. Então, hoje nós temos aí conectividade com antenas Starlinks, né, telefones via satélite, e agora também, né, essa nossa nova novidade, que são os drones ali que fazem essa transmissão também em tempo real. Então, nenhuma equipe pode perder contato com a sala de situação no momento que está em campo. Então, isso para garantir a devida segurança das nossas equipes. E todas as nossas ações, né, elas estão ali dentro desse app, né, que a gente chama de Smart. Esse app ele foi customizado para todas as ações, para todo esse plano de proteção, para todo esse processo que eu acabei de mencionar aqui. Ele está totalmente, né, inserido dentro desse app, onde eles podem ali tá acessando, e toda a saída é documentada. Então, as equipes aqui, eles geram relatórios, tiram fotos, né? Conseguem acessar mapas, né? Então, tudo isso dentro desse aplicativo, que ao final de cada patrulha, eles exportam ali o relatório de tudo que aconteceu durante aquele período no qual eles estiveram fazendo o monitoramento. Essa é uma ferramenta que foi customizada pela própria Pérmia, tá? Com os nossos colaboradores. E, ao final, todo esse relatório é encaminhado para os órgãos de comando e controle, né? Como a SEDAM, como o Ministério Público, caso haja necessidade. Então, a gente, visualmente aqui agora, o objetivo é que vocês possam observar um pouquinho do que a gente passou em 2024. Em 2024, foi um dos anos mais complexos, né, em relação aos focos de calor, incêndios florestais. Então, essa
um retrato, né, aqui um mapinha da poligonal da reserva extrativista do Rio Cautário, e o que vocês estão observando aí de vermelho é focos de calor ou incêndios de fato que aconteceram naquele ano. Então foi um ano muito complicado, né? Porém, o nosso planejamento prévio, né, dentro do nosso plano de proteção, nos permitiu construir antecipadamente asteiros, né, no qual a gente foi feliz em acertar os locais mais pressionados, né? Então, nós tivemos aí 26 quilômetros de aceiros que foram ou novos ou reabertos por nossa equipe, antes de toda essa questão aqui, toda essa pressão do fogo iniciar, tá? O que nos permitiu nos anteciparmos, né, a esse cenário que vocês estão vendo aqui hoje, e nós fechamos o ano de 2024, né, e aí eu me sinto muito feliz em falar isso, com 0 focos dentro da reserva, né? Então, isso mostra a efetividade desse plano de proteção, né, junto com esse conhecimento tradicional das nossas equipes, aplicado aí de forma real, né, na proteção dessa área. Em 2024, né, nós, além de protegermos a reserva extrativista do Rio Cautário com excelência, nós também apoiamos várias outras áreas do entorno, né, como aqui a exemplo da terra indígena Rio Guaporé. A gente tem uma imagem aqui dos nossos brigadistas que foram acionados, né, um pedido de socorro que foi feito pelo Cacique, e nós fomos até o local e conseguimos conter o incêndio que estava acontecendo ali, né? Então, isso mostra que o plano de proteção, ele não é somente importante para a reserva extrativista do Rio Cautário, é importante para todo o entorno, tá? Aqui é uma homenagem recebida pelo Batalhão de Polícia Ambiental, né, pelas ações de proteção, né, pelo apoio e parceria que nós tivemos aí também durante toda a execução do projeto. Falar um pouquinho sobre replicação, né? Ou até mesmo se esse plano ele é replicável para outras unidades de conservação ou para as outras áreas. Nós entendemos que sim, né? Porque a nossa experiência hoje dentro da reserva extrativista do Cautário nos mostrou, né, que primeiro de tudo tem que ser considerado e respeitado a experiência tradicional dos moradores que ali vivem, né? Dos moradores tradicionais que ali cresceram e que conhecem todo o território, tá? Então, nada disso é possível, no nosso entendimento, se não houver essa interação e essa participação, né, conjunta na proteção do território. Então, nós entendemos que sim, esse plano de proteção, essas estratégias são sim replicáveis, se de fato, as comunidades tradicionais forem, essa inteligência que já existe for respeitada. E aí um pouquinho da nossa equipe, né, de 2024, tá? E aí é uma mensagem, né, da nossa empresa, né? Trabalhamos sim pelo clima, apoiando florestas resilientes, com pessoas no centro, desenvolvendo projetos baseados na ciência que capacitam as comunidades e regeneram a natureza para um futuro próximo. Se eu pudesse escolher uma palavra para o plano de proteção da Reserva Extrativista Rio Cautário, eu diria que é respeito, né? Respeito a esse conhecimento que essas comunidades já possuem e que agora, com a tecnologia que o projeto está levando, né, está conseguindo efetivamente ampliar essa proteção que eles sempre fizeram no seu território. Então, eu deixo aqui também alguns depoimentos, né, que vocês podem acessar sobre a liderança indígena, né, que nós tivemos ali uma atuação direta, que foi aquele trabalho que nós fomos até lá para poder ajudá-los, tá? E aqui vocês fiquem à vontade para poder assistir os vídeos. Agradeço o tempo e é isso.